O regime iraniano está oficialmente cometendo suicídio diante do mundo. Numa tentativa desesperada de forçar um cessar-fogo, Teherã passou a lançar mísseis sem direção contra países neutros como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e até bases militares britânicas e francesas. Mas a estratégia caótica deles de terrorismo está saindo pela culatra da pior maneira possível. Os ataques descontrolados do Irã, em vez de subjugar o mundo pelo medo, só uniram os exércitos mais poderosos contra eles. Países que se recusaram totalmente a ajudar os Estados Unidos há apenas 48 horas, agora estão enviando seus próprios caças e porta-aviões nucleares para se juntar ao bombardeio. A República Islâmica agora está travando uma guerra massiva que não pode vencer. E nossa história começa exatamente no momento em que a tentativa de chantagem deles desmoronou. Então, vamos analisar as evidências. Nas primeiras 24 horas desta guerra, o Irã atacou 9 países diferentes. Bem, 2 dias depois, esse número agora é 15. O Irã agora atacou países como Omã, Chipre, França, Reino Unido e Itália, além de todos os vizinhos do Golfo que já estavam sendo atingidos. Agora, talvez no início desta guerra, você pudesse argumentar que essa estratégia fazia algum sentido porque o Irã acreditava que, se pressionasse as ricas monarquias do Golfo o suficiente, essas monarquias pressionariam o governo Trump para basicamente forçar os Estados Unidos a um cessar-fogo. Isso fazia sentido porque, no início, todos os estados do Golfo se opuseram publicamente ao ataque dos Estados Unidos e Israel ao Irã. Eles se recusaram a fornecer bases e até fecharam seu espaço aéreo para os jatos americanos. Mas, apesar de tudo isso, o Irã continuou atacando esses países mesmo assim. E agora o cálculo mudou completamente. Esses países agora veem o Irã como sua ameaça número 1 e estão respondendo de acordo. Vamos começar pela Arábia Saudita, a maior surpresa. Desde o início, o país deixou claro que não permitiria aos Estados Unidos usar sua base. Eles também não permitiriam que os Estados Unidos usassem o espaço aéreo saudita para qualquer ataque ao Irã. E além disso, prometeram não dar nenhum apoio a ataques ao Irã. Eles fizeram de tudo para se manter neutros, mas o Irã segue atacando a Arábia Saudita sem parar. Por isso, o cálculo saudita mudou. Veja mais detalhes. Sobre a notícia urgente que chegou à CNN, a Arábia Saudita diz que está preparada para responder se o Irã continuar com ataques de retaliação. O editor diplomático da CNN, Nick Robertson, está conosco. O que você descobriu, Nick? Sim, este é realmente um passo novo e importante do príncipe herdeiro aqui, ao autorizar a possibilidade de uma resposta saudita se o Irã atacar a Arábia Saudita novamente. Ele chamou os ataques deles de ontem e das primeiras horas de hoje de covardes. Ele disse que esses ataques do Irã foram covardes, porque o Irã sabia, disse o príncipe herdeiro, o Irã sabia que o espaço aéreo saudita não estava sendo usado para atacar o Irã e isso o deixou indignado. Houve ataques ao redor da capital aqui que foram interceptados. Houve um ataque perto de um campo de aviação militar no norte do país. Houve ataques mais a leste, muito mais próximos do Golfo Pérsico, muito mais próximos do Irã. Eles foram repelidos até agora, mas o príncipe herdeiro disse que, por causa das ações do Irã, ele está colocando o país, a segurança da Arábia Saudita em primeiro lugar, a segurança do seu território, a segurança dos seus cidadãos, a segurança dos seus residentes. Ele está colocando... Agora, a Arábia Saudita está se preparando para retaliar e eles estão indo além da defesa. Falaremos disso em um instante. Primeiro... As explosões e traçantes que em conflitos anteriores só eram vistos em Tel Aviv ou Teherã, agora iluminam o céu das cidades mais ricas do Oriente Médio. O Irã disparou mísseis contra os Emirados Árabes, Catar, Bahrein, Kuwait, Arábia Saudita, Jordânia e Iraque. Todos esses países têm bases que abrigam militares americanos. Israel também foi atingido. Moradores do Bahrein filmaram o momento exato em que um míssil explode uma base naval dos Estados Unidos. A fumaça podia ser vista a quilômetros de distância na capital Manama.
De noite, drones e destroços de mísseis interceptados atingiram pelo menos 3 prédios que ficaram em chamas. Em Dubai, nos Emirados, os ataques do Irã atingiram um bairro nobre e provocaram um incêndio perto de hotéis de luxo. Explosões ecoaram pela cidade. 4 pessoas ficaram feridas e o governo confirmou uma morte em Abu Dhabi. No Iraque, sistemas de defesa foram acionados na cidade de Erbil e interceptaram os disparos. 2 moradores morreram e 3 ficaram feridos em explosões perto da capital, Bagdá. Em Israel, as sirenes soaram por todo o país e a população correu para os abrigos. As forças israelenses interceptaram a maioria dos mísseis e drones iranianos, mas alguns furaram o bloqueio. Causaram estragos na região central do território israelense e também no norte. Um homem se feriu. Agora à noite, um bombardeio atingiu Tel Aviv. O ataque destruiu uma loja e incendiou carros. Pelo menos 21 pessoas ficaram feridas. A também mirou um gargalo na economia global. O regime anunciou o fechamento do Estreito de Hormuz, uma das principais rotas comerciais do planeta. Por lá, passam 20% da produção de petróleo e gás natural. Todos os dias, navios transportam cerca de 20 milhões de barris de petróleo pelo estreito.